Tática Timão na área fiel, aqui para mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo fiel, vamos ver aí o jornalista André Renan traz novidades sobre esse centroavante que o Corinthians está em busca aí, já abriu negociações sobre o Carlos Vinícius, centroavante de 23 anos, teve seu contrato aí não renovado pelo Fulham, Premier League. Então vamos ver aí quais as novidades que eles trazem e os detalhes desse jogador. Se você não conhece esse jogador ainda, fique no vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, e um grande abraço, até a próxima e como sempre, vai Corinthians! Bora? O Mercadão tá pegando, hein? Tá pegando. Começando a pegar, vai. Tá começando a pegar aqui no De Primeira também, que é a hora mais esperada desse programa. E o Corinthians, dinheiro não tem, mas contratar tá querendo. É mais ou menos assim que tá funcionando. Total. Então, abriu negociação para trazer... Já a gente estava falando do atacante Biel, agora é um centroavante. Carlos Vinícius, que deixou o Fulham da Inglaterra no fim do contrato. Que é um concorrente aí para o Yuri Alberto, fazer uma sombra para o Yuri Alberto? Como é que é isso, Hernanzito? O Carlos Vinícius é um jogador que pode fazer o segundo atacante, é um jogador que é de área também e é um jogador que está livre no mercado, Ele não renovou com o Fulham, já tem algumas temporadas já no futebol europeu e é um jogador que também já foi sondado, já foi alvo de outros clubes aqui no Brasil. Por exemplo, São Paulo teve de olho nessa busca aí por um substituto ao Caleri, aí quando o Caleri machucou, mas aí o Carlos Vinícius ainda tinha contrato com o Fulham, e a questão financeira é um pouco mais alta, do que o Dineno hoje custa para o São Paulo. Então o Corinthians busca esse jogador porque é o jogador que hoje é dentro daquele modelo de negociação que o Corinthians fez e que foi tão bem sucedida, foram tão bem sucedidas essas contratações no meio do ano, jogadores livres no mercado. A informação que a gente tem é que há uma conversa já em curso para isso acontecer. Falei com uma pessoa do Corinthians que me disse, tem chance de dar negócio. Não, essa fonte do Corinthians me disse que não há nada avançado por agora, nada para fechar, por exemplo, mas que as conversas já estão abertas, já estão acontecendo. E o Carlos Vinícius está em Londres agora, está lá em Londres. Obviamente, atento a tudo que está acontecendo, e é um jogador que, pelo que a gente apurou, eu, Bruno e o Felipe, a gente apurou que o Carlos Vinícius quer vir para o Corinthians. Então, assim, há um desejo dele de vir para o Corinthians. Até eu vi que páginas de torcida do Corinthians postaram um vídeo dele num treino do Fulham, brincando, falando vai Corinthians e tal, alguma coisa do tipo. Ele tem ali familiares que torcem para o Corinthians e tal, isso obviamente não é determinante, mas uma pimentinha a mais aí nessa negociação que está acontecendo. Lá no Corinthians já pregam mais o pezinho no chão, pela questão financeira. Essa fonte me disse que não tem nada certo, não tem nada aí encaminhado, mas que a conversa está acontecendo. Vamos ver, é um jogador livre, é chegar, acertar salário e luvas. A gente fez, igual a gente faz o palpitômetro, favoritômetro de percentual, acho que não sei se eu vou te jogar nessa fogueira, mas... Pode jogar. Não, percentual para chegar, para não chegar. Não, eu acho que é uma negociação que está ainda, por exemplo, num 60-40. Para sim. Para sim. Tá. Pelo desejo do jogador, pelo Corinthians ter ido atrás, pelo Corinthians ter feito essa abertura de conversas. É um jogador que já há algum tempo vem sendo oferecido para alguns clubes e é um jogador interessante, É um jogador que tem um mercado assim, E aí o Corinthians está avaliando e há essa conversa em curso, mas ainda nada, por exemplo, para fechar. Já o Biel existe um avanço já, Diferente do Carlos Vinícius, Biel já existe um avanço. Só para terminar o Carlos Vinícius, antes da gente falar sobre o Biel, é um jogador já experiente, de 30 anos, A gente trouxe até alguns números, a gente pode colocar na tela de novo, para ver um pouco da trajetória desse jogador para o torcedor que ainda não o conhece bem.
Então, atuou no Benfica, né? 47 jogos, 24 gols, 10 assistências. Depois passou pelo futebol inglês no Tottenham, pelo PSV da Holanda também. Volta para o futebol inglês no Fulham, onde ele faz 32 jogos, 5 gols e 3 assistências na temporada 22-23. No Galatasaray, 2023-2024, 14 jogos e 2 gols. E agora pelo Fulham, 4 jogos, então poucos jogos e nenhum gol marcado. Corinthians de olho nessa contratação. Em termos de características, a ideia seria, e pensando em Yuri Alberto. Um Yuri Alberto ou até mesmo um segundo atacante ali, né? E é um jogador que você vê que a temporada dele no Benfica foi muito boa e aí ele foi meio que, né, os números foram caindo, até que os últimos meio que quase que não jogou, né? E até muito por pouco. isso, vendo aí, vislumbrando uma possibilidade no Brasil, futebol brasileiro, né? No Brasil. Mas é um jogador que pode compor bem ali, né? A questão é financeira. Se você vai pagar caro para um jogador desse, para ele ser a reserva do Yuri Alberto, tem que... tudo isso está sendo analisado, tudo isso está sendo meio que discutido. O Corinthians que já fez essas apostas de pagar muito e não deu muito certo com o Coronado, com o Pedro Raul também, que fez um investimento alto. Né? O Pedro Raul está lá emprestado, provavelmente o Ceará vai exercer a opção de compra, não está certo ainda. Mas dificilmente num cenário o Pedro Raul voltando para o Corinthians. Mas o Corinthians está discutindo exatamente essa questão, se vale a pena o custo-benefício, porque também não é um jogador barato, né? É um jogador de Premier League, que estava na Premier League. O custo é mais alto. Um custo que também não é nada barato é o do Biel, e a gente vem atualizando essa situação aqui dia a dia, porque André Hernan está muito em cima dessa notícia. Corinthians querendo 50% a 60% aí dos direitos do jogador. É uma bagatela de 7 milhões de euros, então é muito dinheiro também. Mas é um jogador assim, uma característica que o Corinthians precisa muito. De ontem para hoje, imagino que a gente não tenha tido muitas novidades. Sim. Então está nesse passe aí de negociação. Com a questão financeira pegando aí pelo lado do Corinthians. Na verdade, assim, o que falta para essa negociação acontecer é o Sporting aceitar o que o Corinthians oferece. Né? A oferta do Corinthians é para comprar parte do jogador e esse valor parcelado. Né? Vamos pensar aqui, de 7, 3,5 parcelado. Vamos colocar como 50% dos direitos do jogador. 3,5 parcelado num contrato longo, e aí o Corinthians usando esse argumento de que outros jogadores que foram para lá se valorizaram, né? E o Corinthians já tem uma situação já bem encaminhada com o jogador. Já tem algo que já está muito mais alinhado na questão financeira, na questão de tempo de contrato com o Biel, com quem o representa. Agora falta a outra parte, né? Que não é um detalhe, mas também é um avanço, que é o sim do Sporting. A partir do momento em que o Sporting der o sinal positivo, aí a coisa começa a funilar para encaminhar uma contratação. E o curioso que chama a atenção, além da questão financeira, é a questão esportiva, porque os jornais portugueses todos estão dizendo, olha, o Corinthians está tipo comprando maré a turbo, entendeu? Sabe maré a turbo? Não. É o quê? Maré a turbo. Quando você compra um maré a turbo, carro que dá muito problema. Chama Maria Turbo? Maré. A marca. Eu entendi. Maria Turbo. Tipo maré turbo. Você está comprando maré turbo. Mas assim, estou trazendo aqui o que os jornais portugueses trazem algo nesse sentido. Tipo, pô, o Corinthians está comprando aqui um jogador que não rendeu, entendeu? Eu vi uma matéria assim hoje. Jornais portugueses comemoram possível ida de Biel para o Corinthians. Mas aí acho que tem uma coisa de corneta, obviamente, muito exagerada. Porque o Biel fez uma boa trajetória no Bahia, né? Até chegar ao futebol europeu. Eu acho que é uma boa para o Corinthians. A ver a questão financeira, com responsabilidade, você contratar um jogador que é uma posição que o Dorival precisa. A ver. Vamos acompanhando aí todo esse mercadão do Corinthians.